Maravilhosa. Pan, fala um pouquinho de Top. você, como você conheceu a gente. E aí a gente já cai no prático, no assunto. Enquanto isso, você que está assistindo, convida mais mulheres, manda o aviãozinho aí. Eu já convidei bastante gente aqui do Eva, Sim, porque esse é um assunto muito importante, gente. A gente às vezes está fora, está um pouco longe da nossa realidade. Hoje, né? Aqui na minha casa, por exemplo, sim. não acontece agressão. Mas isso não quer dizer que isso não aconteça com a maior parte das mulheres do nosso país. Então, e não só do nosso país, de muitos outros lugares. Então, a gente vai falar desse assunto que é extremamente importante, tá? Entender, né? Sem aquele juridiquês da lei, a gente vai entender o que está escrito lá. Porque mulher é prática. E se mulher é prática, a gente tem que entender. Não adianta falar do jeito que a gente não entende. A gente tem que entender. A Pan é maravilhosa. Então, Pan, fala um pouquinho de você pra gente Amei. poder, enfim, fluir aqui. Show, show. Então, né, tem as várias meninas aí acompanhando. Eu Lindas. sou advogada, né? Sou advogada, também sou cristã, né? Estou aí, tenho um projeto, né? E sou líder de adolescentes, então Uau. depois a gente vai falar um pouco disso, que esses números, né, na Lei Maria da Penha também choca, e na verdade me chamou muita atenção por conta desse público, né? A minha Sim, preocupação também com os adolescentes, aí, principalmente de 11 a 17 anos, que é a idade que a gente cuida, e sim. então realmente é alarmante, né? Ainda mais nessa época de Covid, aumentou aí o número em 70%. Então, igual Uau, você muita falou, coisa, graças né? é muita coisa. Então, assim, graças a Deus, né, não acontece na minha casa, na sua casa, mas muitos e muitos lares acontece. É E uma, verdade. né, vamos aí para uma parte prática, né? Porque muita gente acha que a Lei Maria da Penha é só uma agressão física, né? Sim. Então, isso a gente vai, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que na verdade não é relativa que linda, só estão os amores. Não, é E não maravilhoso, todo mundo são, aqui. né? E não é bem isso, né? Então, assim, vamos estar falando aí. Então, vamos pelo início, né? Se eu estiver falando muito juridiquês, vocês colocam aí no Tá. comentário, a gente vai Ó, tentar traduzir isso, mulherada, bloquinho na entendeu? mão, caneta, porque a gente vai anotar coisas que são muito importantes aqui, tá? Não é uma live de você ficar, ah, que legal, agora eu sei. Não, você tem que. A sua missão é falar isso para outras mulheres, tá? Então, papel Sim, e caneta na mão pra gente anotar. E depois no final tem surpresa, tem presente para vocês. Vai, continua aí, Pan. Então, primeiro conta top. pra Então, gente vamos lá. que lei que é essa? Conta aí. Né? Essa lei, na verdade, ela é de 2006, tá? Aqueles números dos advogados, né? 11.340 de 2006. Show. E assim, na verdade, ela veio para instituir uma atuação muito mais rigorosa no caso de agressão contra mulheres, né? Agressão no âmbito, ocorrida no âmbito domésticos e familiares. O que isso quer Entendi. dizer? Antes dessa lei, só para, né? Antes dessa lei, era aquela história de cesta básica, tá? Tipo, Sim, lembra que, né? Aquela coisa que assim, as mulheres não iam, né, efetivamente procurar uma delegacia porque elas viam que não ia dar muito em nada. Era a lei, na verdade, né? Ela sim, processava muito rápido, tipo, era um processo rápido de tempo, mas não era efetiva porque não tinha muita punição, né? sim. Então, essa lei, ela veio realmente para igualar, né, o direito da mulher aos direitos humanos. E é Uau. direitos humanos, né? Sim. Então, assim, aumentou a pena, realmente existe uma punição. E um aspecto muito legal dessa lei é não pode transformar a agressão em uma pena branda. Ou seja, Uau. o cara não pode bater na mulher, né? Vou resumindo, ou fazer qualquer outro ato que a Lei Maria da Penha prevê, e pagar simplesmente uma cesta básica. Entendi. Então, realmente é um aspecto mais punitivo, tá? Então, Sensacional. isso e da onde veio, né? Por que que chama a Lei Maria da Penha? Acho que isso é bem legal. Foi em homenagem a uma senhora, a senhora chamada Maria da Penha, tá? Maria da Penha Maia. Ela foi agredida, né, lá atrás pelo marido dela durante 6 anos. Uau. E essa agressão, ela ficou
paraplégica. Então, ela é bem conhecida, ela tá viva, né? Depois a gente dá uma live a vida dela, assim. Porque realmente teve que ir, né? O Brasil, ele foi indiciado, vamos dizer assim, numa corte internacional. Então, essa lei foi derivada por conta disso, tá? Então, foi por um atentado de arma de fogo. Então, a lei esse ano, né? Foi em 2006, então completou 14 anos. Sim. Completou 14 anos. E, principalmente, aí ela quer trabalhar a igualdade. A gente não está falando de superioridade, né? Sim. Não é superior, né? É igualitário. Sim. Então, a gente trabalha aí na situação da mulher ser igual ao homem, né? Então, é esse o maior aspecto. Entendi. Uma outra coisa interessante, são muitas informações, mas uma coisa interessante de dados, né? Sobre essa lei, na verdade, sobre o Brasil, que essa lei é a terceira melhor lei do mundo, tá? Sobre a questão de violência doméstica e familiar contra mulheres. Tá que bom? bom, né? Então a gente tomou um puxão de orelha e fez direito, né? Fizemos direito. Só que ainda, infelizmente, tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo com mais perigoso, no caso, né? O 5º maior país mais perigoso para as mulheres viverem. Isso é muito triste. A cada mais ou menos 1h30, né? Eu não sei se vocês publicaram, inclusive, isso, que é 1h30, né? Uma mulher é morta só porque a condição dela é de sexo feminino. É muito. Você morre uma mulher, a gente até colocou acho que 2 horas, porque talvez eu tava com uns dados mais antigos, mas então a gente pensar assim, a cada 2 horas, vamos supor, 2 lives essa live vai ter 1 hora, né? Assiste de novo, e aí uma mulher vai morrer, só pelo fato dela ser mulher. Não porque ela se colocou em risco, não porque ela fez nada, ela vai morrer só pelo fato dela ser mulher. Isso é muito ruim. Sim. Muito ruim, muito ruim. Então, por dia são, no mínimo, 12 mulheres que vão morrer. Sim. No Brasil. Isso, 12 mulheres no Brasil. Só no Brasil, muita exatamente. Coisa. Só no Brasil. Só pelo fato dela ser mulher. Então, assim, realmente a gente precisa entender e saber, né, o porquê, o como, que a gente pode estar auxiliando, a gente vai estar falando isso, né, no decorrer, assim. Então, assim, o que seria violência, né? A gente falou da Lei Maria da Penha, falando que ela trabalha aí o aspecto da violência doméstica e familiar. Sim. E a violência doméstica, ela é qualquer ação, ou seja, qualquer ato que a pessoa praticar, ou qualquer ato que a pessoa não praticar, que cause morte da mulher, qualquer lesão, né? E sofrimento sofrimento físico, tá? Tanto psicológico também, tá bom? Sexual, dano moral e dano patrimonial, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente poder contextualizar. Então, assim, a violência física é aquela violência que normalmente a gente vê, né? Normalmente é os roxões, é a agressão da conduta realmente da integridade corporal, né? Então, é o soco, né? É a lesão o tapa, mesmo, o empurrão, o empurrão, essas coisas, né? Então, é mais natural. Então, todo mundo lembra da Lei Maria da Penha, lembra só dessas agressões, né? Sim. Então, um outro aspecto também que é interessante falar, antes de eu falar dos outros tipos de violência, é para quem que a Lei Maria da Penha é direcionada, né? Então, assim, tem gente que acha que é só porque a pessoa mora junto na casa, e não é isso, tá? A Lei da Maria da Penha, ela também, todas as pessoas que tiveram convivência familiar, ou têm convivência esporádica, então, pode ser ex-marido, pode ser ex-namorado, tá? Então, é bem legal falar isso. Pode ser filho,
Então, realmente é o âmbito familiar, não necessariamente estar morando na mesma Na mesma casa. casa. Até porque, às vezes, né, a mulher, ela se separa daquele agressor, mas ele ainda fica rondando a casa dela, ainda fica, né, fica buscando, procurando, e aí até chega num nível de agressão. Então, é muito bom saber que não vale só para a pessoa que está dentro de casa, mas para a pessoa também que já conviveu com você, ou até uma outra pessoa, né? Às vezes, um tio, alguém que comete qualquer nível de agressão contra uma mulher. Exatamente, exatamente. Então, né, então a gente falou um pouco da violência física, que é a mais comum, né? Outra violência, igual você falou, das perseguições, tudo, é a violência psicológica. Sim. Então, assim, qualquer conduta, né, que cause dano emocional, a diminuição aí da autoestima, que Sim. prejudique a mulher, que perturbe ela, o pleno desenvolvimento, né, os comportamentos, as crenças, ou seja, as humilhações mesmo, né, vamos Sim. traduzir isso, Sim. as humilhações psicológicas, né, esse dano, a violência psicológica, também é abarcado aí como um tipo de violência. Tá? Então, ameaça, constrangimento, humilhação, essa vigilância constante, né? Que você falou, a perseguição. Exatamente. Então, a pessoa é perseguida do trabalho, vai no em trabalho, faz casa. escândalo, essas palhaçadas, essas baixarias, né? Exatamente, vai na faculdade, na porta da Sim. escola, a chantagem, né, a violação. E um outro aspecto psicológico também, principalmente nesse período de pandemia, é a violação da intimidade. O que que é isso? Inclusive em redes sociais. Uau. Porque, às vezes, psicologicamente, precisa ser comprovado, me perguntaram se precisa ser comprovado, Sim, precisa ser comprovado, né? Mas também pode ser indícios, né? Você não tem como indiciar uma pessoa se não tiver prova. Sim. Mas, então, por exemplo, da questão das redes sociais, né? Principalmente nessa época de Covid, tem muitos pessoas que, infelizmente, elas estão se afastando da família, né? Entendi. Então, assim, o psicológico dela, né? Aquele cara que, ninguém presta, sua família não presta, eu não quero que você fale com seus amigos. E nesse tempo, principalmente nesse tempo de Covid, né? Que a pessoa, às vezes, é o único meio que ela tem aí de estar falando, né? De estar falando com as outras pessoas, né? Então, realmente, essa violação da intimidade, né? Essa questão psicológica também é um tipo de violência. Entendi. Sensacional saber isso, né? Ruim acontecer isso, né? Mas é muito bom saber isso, porque muitas pessoas acham que é só se tiver aquele roxo, aquele dia, naquele momento, e tem uma série de pontos que são importantes a gente falar, né? E até para a gente poder compartilhar isso, né? E esse é o nosso desafio que a gente tem aqui para todo mundo que está ao vivo. Multiplica essa informação para outras pessoas. Porque talvez tenha uma amiga sua que parou de falar com você porque o namorado, porque o marido, porque tá podando ela, porque não quer que ela converse, não quer que ela, sei lá, faça postagem, seja lá o que for. E isso acaba trazendo, né? Ela fica mais reservada, mas não porque ela quer, mas porque ela está sendo forçada a fazer isso, né? Então a gente tem essa responsabilidade de compartilhar, né? Segue aí. E traz esse trauma, imagina, e traz esse trauma psicológico, né, na vítima. Outro tipo de violência que também, né, vem à nossa mente é muito a violência sexual, né, que seria aí realmente obrigar, né, a uma relação não desejada. Então, forçar, né, coagir, ameaçar, até comercializar, né? Infelizmente a gente sabe que tem em algumas regiões isso é muito comum, infelizmente, né? Ainda a comercialização é muito, às vezes, fora do nosso contexto, da nossa realidade, mas infelizmente acontece e bastante ainda, né? O crime ainda da exploração sexual. Então, outra coisa, proibir a mulher de usar qualquer método contraceptivo também entra nessa categoria, né?
Ou forçar a ter filho, né? Isso também é uma violência sexual, né? Que é esse método contraceptivo. Então, é uma coisa que a gente não pensa. Eu não Outra fazia coisa, ideia. né? Outro tipo de violência que é abarcado também é a patrimonial. O que que é isso? É o cara reter o dinheiro da mulher. Tem mulher que recebe e o cara chega e fala, me dá o seu dinheiro inteiro, né? Ela não tem nem a opção, a conduta aí, ele retém mesmo, subtrai o Sim, dinheiro da pessoa, né? Isso, o instrumento de trabalho, porque às vezes a pessoa não reteve o dinheiro. Mas vou colocar um exemplo, a pessoa é fotógrafa. O sim. único meio que ela tem é a A câmera câmera, dela. O o cara vai lá e computador. quebra o Ah, computador, entendeu? entendi. Então, isso também é um tipo de violência e é passível de denúncia, tá? Uau. E aí, a moral, que às vezes acontece bastante, que é a questão da conduta, né? De calúnia, difamação, injúria. Então, o Sim, cara terminou, né? Então, fica postando aí, às vezes, infelizmente, né, em rede social, defama a pessoa por mensagem com sim. amigos, né? Então, tem esse dano aí, essa violência, na verdade, é uma violência moral que a gente fala. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, Pan, aproveitando aqui. Claro. Vamos supor que existe um relacionamento, eles não têm um relacionamento, não são casados, enfim, mas existe esse nível de comportamento. Porque eu lembro que em algumas referências, para você ter uma união estável, né, basta que isso tenha sido reconhecido por pessoas. Que às vezes a gente fala, mas eu vou denunciar meu namorado, vou denunciar o cara com quem eu fiquei uma vez, sei lá. Cada história, cada pessoa tem uma trajetória de vida. Então, como que funciona nesses casos assim? A pessoa também pode denunciar? Sim, a pessoa também pode denunciar com base na Lei Maria da Penha, né? Sim, No final dessa live eu vou estar passando alguns contatos, na verdade, alguns caminhos, né? E-mails aí sim, para o pessoal conseguir denunciar e uma das coisas, gente, que a gente já pode falar aí é o Disque 180, que é um sim, canal de denúncia realmente para a mulher. Então, que funciona 24 horas por dia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode ligar, não é só um ato de violência em si, lá sim, também vai ser assistido no sentido de dúvida, então esse número, mas namorado também aplica, né? sim, Porque tem essa relação aí de pessoalidade, né? De entendi. amorosa, então também aplica para o Conta. namorado. Tá, Conta, sensacional. conta. Continua, Também Pan, conta. pra gente. Tem bastante coisa pra Imagina, falar ainda. muita. Mas assim, vamos lá. Então, os tipos de violência, né? Resumindo, aí os tipos de violência são essas, né? Agora, sinais de violência. O que que é isso? Fica alerta. Toma cuidado, né? Que é um pouco do aspecto aí da lei, mas são um passo antes, às vezes, né? Sim, Que seria comportamento controlador. É aquele cara tipo, meu, qualquer pretexto, na verdade, para tá te vigiando, tá te controlando, né? Controla suas decisões, controla seus atos, controla seu celular, controla sua rede social, quer controlar seu e-mail, quer controlar a vida. Gente, sim, não é normal isso. tá. Isso não é normal, né? Porque é bom a gente falar que não é Sim, com normal, certeza. né? Porque tem mulheres, infelizmente, que acham que é normal o cara entrar na rede social. Não Às é vezes normal, não gente. é assim, ter as senhas, ter o acesso, pedir para olhar sempre, deixa eu ver teu celular, deixa eu ver teu WhatsApp, deixa eu ver quem Sim, está falando, para quem estava sim, ligando. E até, né, além do controle, também o próprio comportamento violento. Eu acredito muito, e pelas pesquisas que a gente tem visto, talvez ele não vai dar um murro de uma vez. Antes ele empurrou, antes ele gritou, antes ele fez outras coisas que já deram um indício de um comportamento violento. E a gente precisa super estar atenta com isso mesmo, né? Porque, querendo ou não, é a gente que vai determinar quem vai ficar do nosso lado, né?
nesse quesito. Exatamente, exatamente. Uma outra coisa, assim, que é um sinal de alerta é esses rápidos envolvimentos amorosos, sabe? Sim, É, meu, sabe aquele cara que às vezes você conhece, né, hoje, e tipo, ele chega a milhão, assim, né? Ah, eu acredito que a pessoa possa se apaixonar, tudo, mas, meu, fica sim, alerta, sim, né? Toma muito cuidado aí. Tem que ter, na verdade, diminui, né? Quando você começa a perceber isso, diminui o ritmo, para ver se é realmente a intenção da pessoa, se é um sim, sentimento, ou se o cara, ele é tão, sabe, ele já tem aquela forma, ninguém vai me entender como você, né? Aquela coisa, se você me abandonar, gente, se vocês ouvirem isso, corre, é. chuta, porque Corre, foge. chuta, corre, foge, né? Tipo, se você me abandonar, eu vou ficar destruído, sabe? Se você Sim, ninguém me ama dessa forma. Então, assim, esses rápidos envolvimentos também é um sinal de alerta aí para sim, violência, né? Outra coisa, uma expectativa irrealista, né? Tipo, o que que é isso? Em relação a você. Tipo, sim, meu, tudo ele te compara. Ele vai te comparar, né? entendi. Ele quer que você seja perfeita. Você não tem, na verdade, defeito, sabe? Você Sim, tem, que é uma agressão psicológica. Ele sempre vai estar te comparando ali, tipo, sim, com a mãe, a perfeita que é a mãe, a sim, antiga esposa, a mãe. Você nunca é suficiente. Então, isso também é um sinal de violência, né? uau, Vai, às vezes, te denegrir na frente de amigos, te sim, denegrir na frente de né, familiares. Então, realmente, né, não dá para tolerar, né, essas sim, coisas. com A certeza. pessoa tem que estar com você porque você ama. Muito Vamos para forte. mais dicas muito fortes, né? É muita coisa, É muitas coisas, muitas coisas. muita coisa, mas é muito bom falar disso, porque às vezes a gente não sabe que isso se enquadra, o que enquadra, e eu não sei se você vai falar alguma coisa antes, mas também dar umas dicas de como que a gente pode ajudar essas mulheres, né? Ajudar esses casos que a gente vê, mas continua aí, Pan. Eu não vou atrapalhar seu Imagina, raciocínio. imagina, tranquilo. Outra coisa, só sobre esses sinais, o agressor, ele, por outro lado, ele pode ser muito hipersensível, sabe? Tudo ele Sim, pode se sensibilizar. Então, os sentimentos, aí ele vai jogar, igual você falou, ele vai jogar a culpa. Ah, você fez isso. Então, assim, a mulher sempre é culpada, né? No caso, ela, né, mostra realmente um insulto. Então, sei lá, você falou uma coisa, a pessoa já finge que entendeu de outra forma, né? sim. Então ele se torna super hipersensível, assim, e justifica em você, né? Então você sempre vai ser a culpada. Se faz de Então vítima, né? Literalmente. se faz de vítima, exatamente. Aí você é a louca, né? Você Ah, não eu é só fiz louca. isso porque você fez isso. Eu só faço isso porque Sim, você é assim. exatamente. Então isso é um sinal, né? Isso é um alerta aí de violência, porque realmente a pessoa quer deixar o seu psicológico abalado, É, né? Às vezes manipular, né? manipular, total Manipular o manipulação, assim. sentimento, o pensamento. Sim, Muito outra coisa, forte. crueldade. Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento, principalmente namoro, ela vê alguns atos, né, algumas atitudes da pessoa, sei lá, às vezes com uma criança, às vezes com a mãe, às vezes com outra pessoa, às vezes até com um cachorro, um animal de estimação. Sabe Sim, aquele pessoa, tipo, que é cruel, assim, sei lá, fica alerta, porque a pessoa, se ela vai brigar com a mãe, se ela vai, sim, se ela bate na mãe, gente, pelo amor de Deus, ela vai exatamente. bater em você. Não é porque você é o amor da vida, Sim, não existe, né, mágica nisso. Tipo, o sinal aí de crueldade, violência, você tem que estar analisando, né? A pessoa sim, vai. É, e isso é outra coisa, a grosseria, né? Como a pessoa ali tá.
fala, se é grosseiro, então, né, convencer aí que você que é estúpida. Então, isso são sinais realmente que a gente precisa estar super atentos, né? Ó, Então, antes de eu falar da outra parte jurídica, né, das medidas, enfim, eu acho que vale aí o alerta de como você pode estar ajudando essa pessoa, né, sim, que é muito importante. Então, um canal que eu falei foi o 180, 180. né, eu disse a ligação aí Central de Atendimento à Mulher, Sim, é totalmente preservado o anonimato. Então, uau. se acontecer isso, por exemplo, às vezes você está ouvindo, né? Às vezes é uma vizinha, às vezes é uma pessoa que ela, tipo, não se cale, né? Antigamente, se falava muito, briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, mete sim, porque é Mete uma outra sim, pessoa. Mete exatamente. sim, É um ser é humano. uma outra vida, é um ser humano. Então, assim, vamos ter nessa empatia, essa compaixão, porque às vezes essa mulher não tem esse entendimento, ela não tem o conhecimento, às vezes ela vai ficar assustada, né? Eu vou falar um pouquinho aí desse aspecto, qual que é aí a proteção que tem, mas existe respaldo, né, para as mulheres que sofrem violência doméstica, tem as casas de acolhimento em casos mais graves, tem a questão protetiva da distância, né, o distanciamento aí Sim, do homem, né? Então, isso eu vou falar mais. Existem canais de denúncia, tá? sim. Isso é muito importante a gente saber. Então, Hoje, ó, inclusive, saiu um post no Eva falando desses números. Então, 180, falando do 90, falando às vezes se aconteceu alguma coisa muito trágica, o número do SAMU. Então, a gente fez um post também falando desses números, mas é sempre importante a gente reforçar, porque realmente, né, isso. e a gente, né, se dispor a ajudar, é o que você falou mesmo, a gente não sabe, mas às vezes a mulher cresceu naquele ambiente de violência, infelizmente ela está condicionada a Sim, achar que aquilo é normal, né, e às vezes uma ligação, exatamente. uma denúncia, às vezes é alguma coisa que você ouviu quebrando, alguma coisa, uma briga, uma discussão mais acalorada, você pode mesmo já ligar, se posicionar, né, claro, com muita consciência também, né, Sim. e, e literalmente, né, ajudando essa mulher a enxergar o que está acontecendo com ela. Aí as outros canais de denúncia, né, até você falou do 190, que aí é o telefone da Polícia Militar, pode. Sim, Ligação no 100, que é Direitos Humanos, né, uma uau, ligação, todas as ligações dessas são ligações gratuitas, então como a violência contra a mulher foi considerada, né, a mulher tem direitos humanos, então a gente sim, pode fazer essa denúncia também por esse canal. muito bom. Tem boletins de ocorrência online também pode ser feito, tá? Então, as delegacias em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Santa Catarina, nesses estados pode ser feito boletim de ocorrências Online, online, muito tá? bom. Outro caminho, que aí é um WhatsApp, eu vou até deixar depois disponível, que Uhum. tem um projeto, tá? Que é de voluntárias de apoio jurídico, psicológico e Sim, assistencial para mulheres, né? Que se chama Justiceiras, tá? Ele tem Instagram, enfim, sim, e tem um número de WhatsApp que a vítima ela pode estar conversando são voluntárias, e aí a gente, né? Eu falo gente porque eu também tô lá, tô inscrita como voluntária, que legal. então então a gente dá todo esse atendimento aí sem custo, gratuito, uma orientação, tá? Surgiu principalmente por conta do Covid, né? Por conta do Sim, WhatsApp mesmo, a pessoa às vezes ela não se sente à vontade de ir numa delegacia ali, então existe esse canal, né? O WhatsApp, que se alguém quiser aí anotar é o 11 9 9639 1212, tá? Então é 11 9 9639 1212. tá, vou escrever Depois aqui eu nos vou, comentários também. tá? É o projeto Justiceiras, alguém aí precisar de compartilhar com as amigas, pode, né?
É um canal realmente que funciona para atendimento gratuito, um alerta aí de emergência, né? De um meio. Sensacional. Então, uma forma que a gente pode ajudar, né? A gente pergunta, como que eu posso estar ajudando isso? Sim, Cara, conscientizar a sua amiga, tá? Falar sobre esse tema. Denunciar, você vai estar ajudando, você não vai estar prejudicando a mulher, né? Porque às vezes a gente fica pensando, ai, mas a mulher depende economicamente, né, do homem. E, gente, existem casos, né? Existe lá a briga e outra. Nenhuma agressão. Imagina você ter que apanhar para você comer. Nome, né, não tem cabimento isso. sim, Então, existe apoio, né, tanto social, casas de acolhimento, né, dá para ser voluntário também nessa causa, se você, sim, né, advogado que está me ouvindo, psicólogo, assistente social, é uma causa realmente que a gente tem muito para fazer e muito para ajudar. sim, Então, outra, né, falar um pouquinho só o aspecto jurídico, né, da sim, história aí. Então, a pessoa fez a denúncia, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. sim, Então, a pessoa fez a denúncia, foi na delegacia, o que vai acontecer? Então, vai ser feito um boletim de ocorrência, vai ter aí 48 horas, né, para estar acionando e para estar chegando na mesa do juiz e ele está decidindo realmente a medida protetiva, tá, se esse, né, no caso, isso que eu estou falando é uma linha comum, mas pode ter sim, tutela antecipada, que a gente fala que são casos mais graves, né, e que aí sim, já vai chegar e já vai ser definido, que a gente fala liminarmente, que é na hora, ou o mais rápido aí possível, né, que a gente vai estar analisando. sim, Então, vai ter essa suspensão, né, no caso da recepção, por exemplo, se a pessoa tem porte de arma, tá? Isso é muito importante falar, porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Ah, a pessoa porta sim, arma, tem medo, enfim. Então, nessa tutela, nesse boletim, enfim, vai ser verificado tudo isso e o juiz ele pode suspender, né, o direito aí à posse e à restrição do porte de arma. sim, Então, pode ser concedido, outra coisa que pode ser concedida é o afastamento imediato aí do agressor do lar, né? Porque a pessoa pode entendi. falar assim, e como que vai ficar? Como eu volto para Eu moro na casa? mesma casa, como que eu volto para Exatamente. casa, né? E eu denunciei, e agora? Então, se for caso agressor, né, o mesmo vai aí ser afastado, Muito tá? bom. Proibição do agressor chegar próximo, né, da pessoa ofendida ou Sim, dos seus familiares, porque às vezes o agressor ele não chega para a pessoa, mas ele vai ameaçar a na filha, vai mãe, ameaçar a mãe, né, vai exatamente. ameaçar a família dessa pessoa. Então, caiu para mim, Deu congelou, uma voltou. travadinha aqui. Voltou, voltou. Deu travado, você travou aí. Eu também travei aqui. Então, assim, às vezes o agressor de manter o mesmo ambiente, né? Igual a gente falou das Sim, questões das perseguições, a pessoa quer estar no mesmo ambiente, né? De propósito. sim, Então, existe essa proibição e é toda uma medida que a gente fala medida de urgência, né? Medida protetiva. sim, Visitas, às vezes visita protetiva, né? No caso, visita às vezes é de filhos menores também. Também sim. pode haver essa restrição, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas a criança mora comigo, né? O pai não tem ou não o direito, né, de ver a criança. Ele tem o direito, porém, desde que ele não esteja agredindo a mulher, Sim, a né? partir do Não esteja momento que ele agredindo a virou um criança. agressor, ele também não tem acesso a alguns níveis de direito, né? Exatamente. Então, vai ser restrito, né? Essa visita. Então, assim, o comparecimento, outras coisas, a prestação de alimentos, né? Que às vezes a mulher mora, não trabalha, Sim. e é muitos casos, né? Que a mulher Ela é do aí, ela lar, depende, sim.
é do lar, e ela depende aí do agressor, né? Sim. Então, existe medidas, tá? Existe aí a solicitação, que a gente fala, a prestação de alimentos para a pessoa. Então, o que a pensão, né? Como se fosse uma pensão Sim. É. alimentícia, em prol aí dessa mulher e dos filhos, tá? Então, Sensacional. é, casos mais extremos, né, que são a pessoa mesmo assim, ela vai ter que mudar às vezes de local, de casa, que realmente tenha aí a integridade dela física, Sim. tem casas de acolhimento, né? Então é tudo o mesmo procedimento. Então Sim. sempre fazer boletim de ocorrência, sempre tem que denunciar. Não tem como você ir para uma casa de acolhimento se Antes você da não denunciar denúncia. Sim. antes da denúncia, né? E um outro aspecto muito importante que a gente tem que falar é que antes a mulher, né, a gente falava assim, a mulher apanhou diversas vezes e foi lá e retirou a denúncia. Reconciliou e retirou a denúncia. Sim. Hoje em dia não dá, não é mais assim. Que bom. Então, assim, é muito bom. Então, esse aspecto, né, como é um direito humano, tem um aspecto, tem um peso, não é mais a ofendida que retira. É um direito público, como se fosse um roubo, né, Entendi. uma morte, um homicídio, enfim. O próprio Ministério Público, ele vai dar andamento nessa lesão, tá? Então, a pessoa, tudo bem, você pode se reconciliar com a pessoa, né, Só que se a essa denúncia pessoa ela vai estar desejar, lá. mas essa denúncia vai estar lá. Exatamente, exatamente. Meu marido que entrou. É, Lindo. eu vi aqui, eu vim pela caravana. Lindo. É, então, assim, né, às vezes tem a determinação de separação de corpos, existem diversos procedimentos. O que é importante a gente falar é que a vítima, né, o patrimônio que ela tem também, por exemplo, vai ficar resguardado. Às vezes, né, Entendi. tipo, a conta, né, às vezes a pessoa fala, meu, se eu sair de casa, ele vai querer movimentar minha conta, Sim, vai querer, né? Então, a lei também resguarda esse direito sensacional. da mulher, dela ter, né, a proteção aí do patrimônio dela. Muito Eu acho bom. que né, foi muitas coisas, mas se alguém Sim. tiver muitas dúvidas ainda, e tiver alguma dúvida, total à disposição. E basicamente, assim, né, o que eu tinha que falar tudo era isso. Opa, só mais uma Agradeço. dúvida, até porque a gente tem Claro, aí mais 10 minutinhos, a gente tá aqui, né, tranquilo, pra não, porque tranquilo. o Instagram ele não é tão polido, sabe? E na hora que dá o tempo dele, ele desliga e acabou, entendeu? Eu não quero saber se você tá falando, já terminou, ele acabou, acabou, né? Mas a gente ainda tem uns minutinhos Exatamente. aqui. Mas eu queria te Show. perguntar, quais são as possíveis penas ou punições? Eu sei que a gente falou muito disso ao longo, dessa live toda, né? De casos, situações e tudo mais, mas falando assim, resumindo, quais são as possíveis penas? O que acontece com ele? Pode ser preso, ele pode ser punido com aquilo que você falou da questão do alimento. Como é que funciona isso, essa questão de punição? Então vamos lá. A pessoa sim, ela vai ser presa, né? Sim, Então ela pode também passar por como se fosse uma reabilitação social. Então ela vai ter que participar de cursos voltados realmente para o entendimento da mulher, da Lei Maria da Penha, né? É, tem uma eu, pergunta da Areia aqui. tá. É necessário procurar apenas a delegacia da mulher? Não, né? Pode ser procurado todos os outros caminhos, que, igual eu falei, né, coloquei aí, a própria delegacia, a polícia, né, a delegacia normal, 190, e hoje, né, existem outros canais de atendimento que são os atendimentos online mesmo. Não sei se quanto. Deixa eu repetir, deixa eu ver a pergunta. Eu ouvi uma pessoa que, quando ela precisou da lei, não foi ajudada. Necessário procurar apenas a delegacia da mulher? Não, mas é uma delegacia especializada. Se na sua cidade Sim. tiver uma delegacia Melhore da nessa, mulher, né?
melhor ir na delegacia da mulher. Mas a maioria das delegacias da mulher não funciona de final de semana. Entendi. E aí é necessário realmente estar indo na delegacia comum, né? Não deixe de ir porque você não, né, não tem a delegacia da mulher. Mas se tiver ali disponível, vá numa delegacia da mulher, a gente dá, né, preferencial, vamos dizer assim. Mas todos os outros caminhos, Disque Também Denúncia, direitos também são humanos. meios, Sim, direitos humanos, canal de direitos humanos. E só voltando aí, então a pessoa pode ser presa, sim, né? sim, Ela tem a questão da proteção patrimonial também, então vai sim, ser pago aí a pensão, pode responder também aí pela lesão corporal, sim. tem todo um aspecto tanto punitivo quanto de ressocialização, né? Então a Entendi. pessoa vai participar de cursos, mas pode ser preso também, Também, entendi. Pan, também. olha, não tenho nem como dizer o quão incrível foi. Agora a gente já tá com 10 minutinhos antes do Instagram acabar com a gente aqui nessa live. Então, Mas eu queria te agradecer por tudo que você compartilhou. Eu, por exemplo, ganhei muito. Tenho certeza que quem passou e quem ainda vai passar acompanhou muitas coisas, coisas mais práticas, né? Que às vezes a gente não fala, a gente não sabe, né? Não consegue interpretar a lei por ser uma linguagem que nem todo mundo entende. Então, acho que foi muito sim. legal a gente saber os aspectos, saber para onde a gente pode correr, saber o que pode acontecer com essa pessoa e o que nós estamos resguardadas também. Eu, por exemplo, não fazia ideia dessa questão patrimonial, até essa questão eu sabia da perseguição, mas não sabia do controle. Então, vários indícios que realmente é muito legal para a gente saber. E eu acho que nosso desejo, né, quando a gente compartilhou o convite com a PAN também, era de levar essa informação para o maior número de mulheres possíveis. Porque toda mulher precisa saber disso. Toda mulher precisa saber que ela tem direito e que ela pode conscientizar outras mulheres de que essas mulheres também têm direitos específicos a isso, né? Nós temos vários direitos, mas muitas vezes específicos na questão de violência ou na questão, né, de todos esses aspectos da Lei Maria da Penha, a gente não sabe necessariamente. Nesse Agosto Lilás, a proposta é conscientizar as pessoas, as mulheres, pelo fim da violência. Então, eu acho que o grande ponto aí é a gente conseguir levar essa informação. Então, eu queria pedir para todo mundo que assistiu e para quem ainda vai assistir, compartilha isso com mais pessoas. Eu vou falar em 2 minutinhos, aí a gente já dá os devidos tchauz aqui antes do Instagram acabar com a nossa live. Mas a gente também vai disponibilizar isso, né? Eu conversei com a PAN e a gente já está trabalhando nisso, mas traduzir todas essas informações que ela compartilhou com a gente num e-book que vai ser disponível e vai ser disponibilizado, né, gratuitamente para qualquer pessoa. Então, se você quiser, né, se está meio sem jeito, sem estratégia de como conversar, de como abordar uma mulher para falar desse assunto, que talvez ela vá se sentir, né, poxa, será que alguém sabe? Porque às vezes tem algumas situações que são desconfortáveis, mas que são importantes. Como a Pan falou, se não tiver denúncia, não tem como evoluir nesse processo para gerar essa reversão. Então a gente E outra vai coisa, não deixar. sinta Pode falar. vergonha, né? Desculpa, Lê. Vergonha tem Não que ter sinta ele de estar te vergonha. batendo, entendeu? Exatamente. Tá tudo muito Exatamente. invertido, assim. E Sim. a gente vai estar aqui na nossa bio o link. Quem quiser se cadastrar, é só colocar o seu e-mail. A gente vai disponibilizar esse e-book na segunda-feira, dia 31, ainda dentro do Agosto Lilás. Mas o nosso time precisa de um tempo para pegar tudo que a gente falou aqui, né? E ao vivo, os pontos tão relevantes que a gente trouxe, as perguntas, e colocar nesse material também que está sendo desenvolvido. Então, vai ser disponibilizado na segunda-feira. Mas você já pode mandar esse link, o link está na nossa bio. Se a Are puder comentar aqui o link nos comentários, você pode só copiar, né? Não é clicável, mas também tá na nossa bio. Já compartilha no seu direct, já manda para um monte de gente, manda para um monte de mulher, para que elas possam se cadastrar e receber esse conteúdo. A live também vai ficar disponível. E essa foi a nossa proposta como Eva Project, para entregar essa conscientização, e que só foi possível porque a PAN participou com a gente, trouxe mesmo essa visão, né, mais jurídica, mas que é extremamente importante.
para a gente entender. Então é só entrar, ó, www.levaproject.com.br/ebook Agosto Lilás. Você vai receber na segunda-feira esse e-book gratuito, tá bom? É só colocar o seu e-mail para a gente conseguir mandar para algum lugar. E aí você vai receber no seu e-mail e pode mandar para quem você quiser. Pode mandar o link para a pessoa se cadastrar ou pode mandar direto. Faz como você achar melhor, desde que essa informação chegue no máximo de pessoas possíveis. Eu sou muito, muito grata. Eu sabia que ia ser muito especial o nosso tempo. Eu aprendi muito. E a gente tem, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô aqui olhando, acompanhando. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Então, se você quiser deixar a tua mensagem, Pan, a tua mensagem para as mulheres, fica à vontade. Sim, sim. Primeiro eu quero agradecer demais, o Eva, né? Agradecer o todo, assim, tudo, tudo. Não tenho nem palavras para agradecer, de verdade. Eu acho que, né, são mulheres realmente unidas com um propósito, todas, né, todas unidas por um propósito maior, total, assim, né? Acho que o lema, Eva, é bem isso. Então, é, cara, a questão do curso, eu acho que é o todo, né? Eu acho que quando as mulheres se unem, a gente pode muito mais. Então, mandar um beijo pra galera aí que viu, que vai ver, Tia Pan. né? Tia Pan, Tia Pan. A minha princesa, a Niara, né? Eu vi aí minha prima, Bia, enfim, uma galera, né, que Maridão que esteve entrou aí. também. Marido, meu príncipe, meu lindo, que super me apoiou e sempre me apoia aí nessas Lindos. decisões, né? E vocês, assim, total, gente, estou totalmente à disposição, tá? Quem tiver dúvida, né, pode me chamar aí no direct, pode falar comigo, totalmente de conversar sobre isso e sobre outras coisas. Como eu Sim. falei, né, nós temos um trabalho aí com adolescentes, totalmente importante. Eu vi, cara, né, eu posso falar dar uma dica que aí as meninas, né, que é o filme O Ganha-Pão, que é a Ganha-Pão, Sim. né? É disponível no Netflix, eu Eu vi que as chorei meninas largada, você sabe que viram. eu assisti no final de semana, né? Eu chorei assim, largada. É muito bom. Muito bom Nossa, mesmo. é muito bom. Eu acho que também, claro, é outro povo, é outra forma, mas acontece com outras mulheres. Não acontece, infelizmente, não é que infelizmente só no Brasil não acontece, né? Acontece em vários locais do Sim. mundo. Então, assim, realmente a gente levantar assim, a nossa bandeira de falar, meu, as mulheres, né, são amadas. Então a gente tem que se amar, trabalhar o psicológico, trabalhar aí o nosso embasamento, saber quem nós somos, né? Saber quem nós somos. Eu acho que é essa definição. Saiba quem você é, que você é amada. É isso. Isso.